Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho, vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, até que enfim, de volta aqui ao canal, né meu povo? Mas como vocês puderam conferir ontem, o motivo para essa ausência é um motivo mais do que justo e muito válido, né pessoal? Afinal de contas, essa semana para mim foi bastante corrida, seja por conta de questões laborais, seja também porque eu tive que fazer alguns exames e algumas consultas para investigar, né? Quem viu o vídeo short de ontem sabe bem, né? O probleminha que eu tive no meu joelho. Na verdade, esse problema é bastante antigo. Foi um problema que eu tive lá em 2018, mas que se agravou, né? Nessa última viagem que eu fiz, depois que eu pisei em falso, em razão de um buraco, né? E aí, como eu estava com meu filho no colo, na ocasião eu estava no batizado da filha de um casal de amigos, e o ambiente lá tinha grama, né? E tudo mais. Então, acabei pisando em falso, em razão de um buraco no gramado. E para que não ocorresse nada com o meu filho, joguei todo o peso para o meu joelho, que eu já sabia que era ruim, né? Porque eu sabia que tinha tido essa lesão no passado e que nunca tinha ido investigar, justamente para evitar, né, qualquer tipo de sabor. Mas isso ocasionou uma espécie de rotação no meu joelho, que gerou uma espécie de entorse. E desse entorse, né, consolidou-se o rompimento do meu ligamento cruzado anterior e dos meus dois meniscos, que saíram do lugar, né? Foram todo para a lateral do joelho, fazendo com que eu perdesse a estabilidade do joelho, em que pese não tenha doído tanto, né? O que me impediu ali na hora foi de colocar o pé no chão. Mas tirando isso, eu, por exemplo, continuei no evento usando uma espécie de muleta, né? E deu tudo certo. No outro dia fui ao médico, tomei alguns analgésicos e anti-inflamatórios e segui viagem, porque eu voltava na segunda-feira e foi passada uma ressonância magnética, que eu acabei demorando a fazer por conta de compromisso. Fui fazer apenas, né, semana passada, no final da semana, se eu não me engano foi na quinta-feira, e o resultado dessa ressonância eu levei para o ortopedista ontem, né, numa consulta, para que ele visse e de fato confirmou, né, que vai ser preciso fazer um procedimento cirúrgico. E tudo isso, como vocês podem perceber, né, demandou muito tempo, né? A gente sabe que médico, né, sempre demora um pouco, questões de consulta, por mais que a gente marque o horário, né, sempre tem algum tipo de atraso, enfim, né, isso inviabilizou, né, a gravação de vídeos ao longo dessa semana. Agora, um outro ponto também, pessoal, que eu vou até depois gravar um vídeo específico sobre isso, foram pedidos, né, que eu ouvi de alguns inscritos aqui do canal e de alguns amigos e parceiros, né, que inclusive nos orientam nessa saga, já estão aqui no YouTube há mais tempo e, enfim, né, contribuem com esse nosso engajamento, vamos dizer assim. E uma das situações que muitos me pediram, né, é que eu gravasse menos vídeos ao longo da semana. Por quê? Porque os meus vídeos são longos, né? É muito raro um vídeo meu que tenha menos do que 15, 20 minutos. E a gente sabe que o público demanda e precisa de tempo para consumir um conteúdo, né, com essa vastidão de minutagem. Né? Então, o que me foi sugerido, né? Ivo, ao invés de tu gravar vídeos diários, como vem acontecendo, grava 2 ou 3 vídeos por semana, estourando assim uns 4, e aí tu vai soltando gradativamente, fazendo com que o teu público consiga consumir mais do teu conteúdo e que principalmente você consiga ir alcançando as métricas, né, principalmente relacionadas à carga horária, né? Porque o YouTube, para que monetize um canal, além dos 1000 inscritos, ele também determina que nós temos que ter pelo menos 4.000 horas de visualização nos nossos vídeos. Então é uma métrica que a gente ainda precisa bater para alcançar essa monetização e continuar, né, produzindo por aqui, inclusive trazendo, né, cada vez mais novidades para vocês. Todavia, né, pessoal, eu sei que é algo complicado, né, ver o público, né, consumir muito mais do que 5, 10 minutos de vídeo, né, 10 minutos eu já diria até muito para essa geração atual, né, imagina 15 minutos, 20 minutos, então, né, resolvi acolher essa sugestão e daqui para frente, né, eu vou realmente começar a fazer vídeos, né, com menos frequência, vamos dizer assim, cerca de realmente 3 vídeos por semana, algo nesse sentido. Mas aí, em um momento mais específico, eu vou fazer essas explicações. Mas, né, vocês podem ver, o vídeo já está aí com 5 minutos e ainda não começamos o nosso vídeo especial, nossa resenha, né,
do querido e amado, né, Wood Mambo da Casa Paris-Élysées. Bom, pessoal, já tem um vídeo aí de primeiras impressões desse carinha. Acho até que já tem mais de um vídeo onde eu falo sobre o Wood Mambo. E por quê? Para quem viu lá no vídeo de primeiras impressões, pessoal, né, sabe bem o porquê de eu ter escolhido esse cara. E ó, vocês podem ver, né, que pelo menos nessa nova apresentação da Paris-Élysées, eles estão vindo aqui, né, com um atomizador. Ou seja, Paris-Élysées sempre com você, tá vendo? É um atomizadorzinho. Vocês já sabem como é a caixa desse carinha, afinal de contas vocês já viram quando eu mostrei, né? Como também já sabem como é o frasco, né? Muito lindo, por sinal. O frasco desse cara é belíssimo, ó, pessoal. A tampa é uma riqueza de detalhes ímpares. Esse verde, né, com esses contornos dourados, né, traz muita sofisticação e elegância para o Wood Mambo. E também eu já tive a oportunidade de mostrar a vocês exatamente o nosso querido atomizador, né, com essa capinha de metal, né, o nome da própria Paris-Élysées, né, então vocês já estão bem a par de como é a apresentação desse cara. E bem, pessoal, o que foi que eu notei, né, de Wood Mambo desde quando eu comprei? Vocês sabem bem que eu sempre faço, né, o vídeo de unboxing, né, procuro fazer sempre que possível. E naquele vídeo, ou no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, eu já procuro usar esse cara, né? Uso o perfume, como eu costumo dizer a vocês, eu faço um fouet de algo em torno de 15 a 20 borrifadas, mais ou menos 1 ml, 1 ml e meio, ou até mesmo 2 ml, né? E deixo o perfume esquecido no guarda-roupa por pelo menos um mês, para que ele continue macerando. E eu alcance o máximo, né, da performance desses carinhas. E uma coisa que eu já deixo claro a vocês, né, é em primeiro lugar essa dica, né, façam isso. No primeiro uso, façam um fouet, deixem ele lá no escuro, no guarda-roupa, guardado de preferência dentro da caixa, e macerando, né, maturando e macerando, enfim, por mais um mês. E aí vocês voltam a usar e vocês vão ver uma diferença na performance. Outra dica que eu não posso deixar de dar, em perfumes como Paris-Élysées e La Rive, não adianta nada vocês darem 5, 6 borrifadas de um carinha desse. Realmente ele não vai fixar e não vai projetar. Agora, se vocês derem 10, 15 ou 20 borrifadas, eles vão chamar muita atenção. Inclusive, quando eu usei esse cara no fouet, minha esposa gostou muito dele. Inclusive, foi ela que pediu para que eu comprasse ele no lugar de uns outros que eu experimentei. E ela disse que estava meio sufocada, porque eu tinha dado cerca de 18 borrifadas, 16, 18 borrifadas, e o dia estava um pouco quente. Ela disse que se sentiu sufocada. Então, né, esse é um carinha que talvez o limite seja ali mais ou menos 12, 13 borrifadas dele, porque ele é um perfume que de fato tem uma nuance polvorosa, né, bem intensa, um ar bastante atalcado, e isso pode, né, incomodar outras pessoas e gerar inclusive esse efeito de uma espécie de sufocamento, né, vamos dizer assim. Mas passados, né, esses comentários, ela gostou demais desse perfume, como eu ia dizendo a vocês, né? Tive a oportunidade lá no vídeo de unboxing, vocês viram que eu tive a oportunidade, inclusive mencionei isso no vídeo, de conhecer todos os lançamentos da Paris-Élysées. Porque onde eu comprei esse cara é uma loja chamada Essenciale, lá em Juazeiro do Norte, que é uma distribuidora autorizada da Paris-Élysées. Então tinham lá todos os lançamentos, né, da casa. E eu pude experimentar todos. Conheci o Nautilus, que é um contratipo do Aventus. Conheci o Last Night in Vegas, eu acho que é mais ou menos esse nome, né? Last Night Las Vegas, enfim, que é o contratipo do Scandal. Conheci também o contratipo do Phantom, que agora me foge o nome, né? Mas o frasquinho é igual do Nautilus, igual o do contratipo do Scandal, só que prateado, né? E todos são perfumes muito bons. Realmente, essa nova safra da Paris-Élysées está um degrau acima em relação à qualidade e até mesmo a similaridade com os perfumes que eles tentam contratipar. Todavia, né, os valores subiram também. Mas não tanto. Por exemplo, eu paguei R$70 nesse cara. E digo a vocês que foi uma grata surpresa, né, pagar tão pouco por um perfume que entrega tanto. Principalmente quando a gente sabe que ele é um perfume similar a perfumes raros, né, inclusive da casa Givenchy. Mas o que eu achei ele bem parecido mesmo, pessoal, foi com esse carinha aqui, ó, da casa Versace, o nosso querido e amado The Dreamer. Pois é, pessoal, ele parece demais com o The Dreamer. Inclusive, vai ter um vídeo, né, de batalha perfumada entre Wood Mambo e The Dreamer.
esse vídeo vai ser gravado em breve, né? Inclusive, não se espantem se porventura esse vídeo de batalha perfumada for ao ar nesse mesmo contexto, inclusive usando essa mesma roupa. Por quê? Porque eu já estou experimentando esses dois caras há algum tempo, inclusive já os utilizei recentemente, né? Um dia o de Mambo e no dia seguinte o The Dreamer, inclusive foi o perfume, The Dreamer foi o perfume que eu usei no aniversário da minha esposa, que foi dia 14, na segunda-feira, né? E eu fiz isso exatamente para comparar similaridade e performance desses dois carinhas, mas hoje a conversa é com o de Mambo. E bom, pessoal, ele é um perfume que, como eu disse a vocês, vai na vibe de The Dreamer. Então, se vocês têm alguma dúvida de qual o aspecto, qual o cheiro desse cara, assistam a resenha do The Dreamer, porque eles são dois perfumes que, de fato, né, têm uma grande similaridade, pelo menos ao meu olfato, né? E é um perfume, pessoal, que, apesar do baixo preço, tem uma riqueza de matérias-primas muito singular. Tem muito aspecto natural aqui, né, nesse carinha. Inclusive na lavanda, na nota de tabaco. Ele é um perfume que, por incrível que pareça, tem notas oceânicas, né, de água do mar, e tem calone escrito na pirâmide olfativa. Mas se tem uma coisa que a gente não sente nesse cara, pelo menos eu não consigo sentir, é um aspecto marinho ou um aspecto aquático. O que eu sinto nesse perfume é, de fato, o que o próprio nome dele tenta reproduzir. O de Mambo, algo parecido com uma floresta, né? Uma floresta que pode até estar molhada, mas não é tanto esse aspecto. Como também não é aquele aspecto do verde fechado, né, que a gente sente em alguns perfumes aromáticos, não. Ele é, de fato, um perfume que tem contornos florais e atalcados. Ah, aí, você está descrevendo um perfume feminino. Não, pessoal. Porque o The Dreamer, por exemplo, é um perfume assim também. Não é porque o perfume tem nota floral, ou essa nuance atalcada, que ele é um perfume feminino. Pelo contrário, perfumes com notas de íris, pessoal, eles podem se destacar por duas frentes. A primeira delas seria aquele aspecto ceroso, e que o pessoal costuma chamar de estojo de maquiagem, né? A gente costuma ouvir muita gente fazer essa alcunha, né? Vamos dizer assim. Aquele aspecto mais ceroso, aquele aspecto mais resinoso, que a íris por vezes apresenta, né? Com o cheiro do estojo de maquiagem. Ou a segunda faceta da íris pode ser justamente esse aspecto atalcado, que é presente demais aqui nesse carinha. Então, se vocês não curtem perfumes atalcados, pessoal, realmente o de Mambo não é para vocês. Mas nesse cara, nós temos uma lavanda, pessoal. Eu tô com ele borrifado aqui, pessoal, e eu não tô pretendendo borrifar novamente em cima, justamente porque eu tô fazendo testes de fixação e projeção, comparando exatamente com o The Dreamer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou borrifar aqui no ar, né, pessoal? Para pegar com vocês exatamente esse aspecto que eu queria dizer. E olha como o borrifador desse cara é fantástico. Tá vendo a bruma? Tá vendo como sai? É muito bom. É uma lavanda, pessoal, trabalhada aqui nesse cara, que mesclada ao coentro que tem nas notas de saída dele, dá um aspecto meio, até um tanto quanto mentolado, né, a essa lavanda. Um aspecto de frescor, porque esse cara também tem, ó, esse cara nas notas de topo, ele tem coentro, lavanda, água do mar, notas verdes, hortelã e alecrim. Além do famoso calone. Então, uma coisa que a gente não consegue sentir, eu acho isso magnífico. Ponto para Paris-Élysées. Porque de todas as notas descritas na saída desse cara, tudo que a gente não sente são as notas aquáticas e o calone. A gente sente essa nuance verde. A gente sente essa lavanda que tem uma qualidade muito boa, né? A gente sente um pouco desse coentro, dando essa nuance especiada, um tanto quanto apimentada a essa saída. E sente esse hortelã, que envolve essa lavanda numa espécie de... como eu poderia dizer para vocês? É como se esse hortelã ele desse um aspecto um pouco de creme dental, sabe, pessoal? Aquele aspecto de Trident esverdeado, né? Não que tenha cheiro de chiclete, não é isso. É aquele contorno lá que a gente às vezes sente com creme dental, né? Algo meio mentolado, de fato, né? É o que o hortelã traz a esse cara, aquela refrescância, né? Pronto, consegui sintetizar. Aquela refrescância, né? Que o Trident, ou uma pastilha, ou mesmo creme dental, confere à nossa boca, principalmente quando acabamos de escovar os dentes. Então, é isso que esse cara tem na sua nota de saída. Já nas suas notas de meio, né, pessoal, e essas notas de saída, elas perduram por mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E depois ele já entra, de fato, nas suas notas de meio, né, que aqui eu já sinto com muita evidência, que é composta exatamente por um sândalo, um neroli, um jasmim e um gerânio, extremamente bem trabalhados.
Ou seja, a todo momento, pessoal, é um perfume floral. A todo momento, ele é um perfume fougère floral. Se isso espanta vocês, se isso afeta, né, a masculinidade de vocês, né, então, de fato, talvez o de Mambo não seja o perfume ideal para vocês. Mas ele, em sua base, né, ainda estamos começando a sentir esse aspecto do tabaco, né, misturado ao cedro, âmbar cinzento, almíscar e musgo de carvalho. Ou seja, ele é um perfume que até então vem bem domesticado, inclusive beirando a perfumaria feminina. Mas ao fundo, ele se mostra um powerhouse. Ele se mostra um barbershop autêntico, porque ao fundo desse carinha ele tem tabaco, ele tem cedro, ele tem âmbar cinzento, ele tem almíscar e tem musgo de carvalho. E tudo isso muito bem trabalhado, conferindo a esse cara um aspecto amadeirado muito singular, que de fato a gente só vai conseguir sentir a partir ali da segunda hora, né, de aplicação desse carinha, e é onde vamos falar agora sobre a performance, que eu sei que é o que vocês mais querem ouvir. Fixou na minha pele por volta de 8 horas, pessoal. Mas volto a dizer a vocês o que eu digo sempre, na minha pele. E confesso a vocês que a minha pele é muito boa, né, para fixação de perfumes, em que pese eu não faça nada para isso. Por exemplo, eu não uso hidratantes, então eu sei que isso é errado, mas eu tenho que ser realista com vocês, né? Porém, sou um agraciado, né, por ter a sorte de perfumes performarem muito bem na minha pele, por mais que eu não tenha muitos cuidados assim com ela, né? Então esse cara na minha pele fixa algo em torno de 8 horas, né? E projeta de um modo moderado. Ele é um perfume moderado, pessoal. Ele projeta de um modo moderado por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, vindo a tornar-se mais intimista a partir da segunda hora. Em que pese eu não acho que esse cara ele fica tão intimista assim, né? É aquele perfume que quem chegar perto de você a meio metro de distância vai sentir. A pessoa não vai precisar te abraçar para sentir esse cara, mesmo depois de, por exemplo, 2 horas de aplicação, né? Ele é um perfume que se faz presente, ele faz aquela aura perfumada em torno de você por pelo menos umas 3 ou 4 horas, né? Agora, de fato, na primeira hora e meia, a projeção dele é mais moderada. A pessoa a 1 metro talvez consiga sentir esse cara com facilidade. E é um perfume muito indicado como assinatura, pessoal. Principalmente nessas noites, né, nesses dias, perdão, de inverno, de outono ou mesmo de primavera, né? Eu não recomendo ele no sol escaldante. Realmente essas notas de tabaco, de âmbar cinzento, de musgo de carvalho, né, esse aspecto do sândalo, né, podem dar a ele, conferir a ele um aspecto mais adocicado do que deveria. Ele não é um perfume doce, pessoal. Numa escala de 0 a 10, ele estaria ali num 4, né? Mas sob o sol quente, essas notas elas tendem a desandar. Eu sei porque eu usei esse cara no calor e não dá, pessoal, não dá. Esse cheiro atalcado chega a sufocar realmente. Então, ele é um perfume de meia estação, diria a vocês. Outono, primavera são ótimos para esse cara, mas nada impede que ele seja usado como assinatura por você, principalmente se você trabalhar em um ambiente com clima controlado, com ar-condicionado, principalmente se você usar roupas mais formais, porque esse cara é muito formal, assim como The Dreamer, né? As ocasiões de uso são as mesmas desse carinha. Então, perfume formal, um perfume elegante, diferente, né? Provavelmente ninguém que você conheça vai usar um cheiro como esse, e você teria muita exclusividade, ainda mais no seu local de trabalho, caso você opte por ter em Wood Mambo a sua assinatura. Como disse a vocês, paguei um preço bem em conta, e gostaria também de dizer a vocês que performance, né, pessoal, vai variar de pele para pele. Então, se na minha pele fixou algo em torno de 8 horas e projetou por 1 hora e meia, considere que na sua pode fixar algo em torno de 5 a 6 horas e projetar de meia hora a 1 hora, né? Fazendo dessa forma, vocês não se frustram com perfume nenhum. Sempre joguem as expectativas para baixo, vocês tendem, né, a serem muito agraciados com um carinha como esse, que é muito versátil, mas eu realmente recomendaria, no mínimo, uma camisa polo e uma calça, né, jeans ou mesmo uma calça de alfaiataria, um loafer, um mocassim, para vestir esse carinha, porque ele tem sim um quê de elegância, né, um quê de refinamento, que não vai combinar com bermuda e camiseta, com tênis, né? Ele é de fato um perfume um pouco mais elegante, um pouco mais sóbrio, e o público que eu acho que atingiria esse perfume seria realmente um público 30 mais, pelo menos 25 mais, né? Eu não vejo pessoas com menos de 25 anos usando esse carinha. Agora, se você curte perfumes com essa vibe, né, vai para cima, porque é uma excelente opção de custo-benefício para você economizar perfumes como, por exemplo, o The Dreamer, né, meu povo? Mas em breve teremos um vídeo de batalha perfumada entre o Wood Mambo e The Dreamer. E essa foi a resenha completa de Wood Mambo. Espero que vocês tenham curtido. Eu estava devendo a vocês
Muita gente já tinha me pedido a resenha desse cara nos comentários. Muita gente, inclusive, perguntando se valia a pena comprá-lo. E como eu disse no início do vídeo, né, e disse também no vídeo de unboxing desse carinha, eu achei o melhor, né, e o mais autêntico, além do que eu considerei ter as notas mais bem trabalhadas e mais naturais dentre todos os lançamentos que eu conheci da Paris LZ. Por isso, comprei o Wood Mambo, né? Pessoal, então, gostei muito desse carinha. Agradeço demais a oportunidade de ter conhecido demais, né? Mas realmente o que fez minha cabeça foi o Wood Mambo. Por isso, ele veio para a coleção. Então, meu povo, essa foi a resenha completa de Wood Mambo na Paris LZ. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Vamos lá, ajudar a engajar o canal, né, pessoal? Ajuda a espalhar a nossa palavra aí. E claro, se quiserem, né, na descrição do vídeo tem o link do nosso canal no WhatsApp, do nosso grupo no WhatsApp, que por hora ainda é gratuito. E caso vocês queiram participar, será sempre um prazer. Me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau.